Legal, obrigado, Denise. E agora, enquanto os votos estão sendo computados, eu queria chamar o palco para falar sobre ética e uso da AI, a fundadora da NowDDs. Acho que eu falei certo, né? Silvia Piva, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a ética no uso da AI. Silvia, por favor. Silvia, o palco é seu. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui nessa 4ª edição do Hackathon do Ibracon. Agradecer muito o convite para falar sobre um tema hoje que eu considero um dos mais relevantes. E considero também um dos mais relevantes por ele ser relevante e por eu gostar também muito do tema, porque nada como a gente gostar de um tema para falar dele com paixão. E a responsável, na verdade, traz uma discussão e uma visão de temas que, muitas vezes, a gente não tem o costume de falar em casa. A gente não fala sobre ética, a gente não fala sobre coisas relacionadas a esses temas no nosso café da manhã, no nosso almoço. E a primeira pergunta que eu faço é o que a inteligência artificial nos obriga a enfrentar em nós mesmos? O que a gente está pensando quando a gente trata de inteligência artificial? E hoje a gente tem, obviamente, um impacto da inteligência artificial de um jeito que a gente não vislumbra concretamente. Primeiro que, e a responsável é muito mais do que uma visão simplesmente. É um atributo, não é uma promessa. E tudo isso por quê? Porque a responsável traz a ideia de que nós temos que pensar no impacto social. Hoje, tecnologia e sociedade não são coisas separadas. E o sistema de inteligência artificial, ele é uma ferramenta que age sobre o mundo, que age sobre a forma como nós pensamos e passa a fazer parte da nossa dinâmica de vida. Então, muitas vezes a gente entra com a inteligência artificial num aspecto utilitário, nós vamos trazer mais eficiência, mas todo mundo sabe que cada vez mais ela está presente em todos os aspectos do nosso cotidiano. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial e desse impacto sociotécnico, a gente precisa também imaginar que não só a regulação vai dar conta dessa inteligência artificial e dessa ferramenta tão poderosa. A gente precisa olhar também a partir de uma visão ética e de princípios que vão ser extremamente importantes para isso. Então, eu trago aqui para vocês a visão da era da responsabilidade. Um momento em que a gente coloca a responsabilidade tanto no uso, quanto na aplicação e na criação de ferramentas tecnológicas desse porte. Isso porque, quando a gente fala em responsabilidade, a gente precisa entender que nós estamos no momento que estamos literalmente assim. Mas, obviamente, que eu não iria vir aqui no Ibracon para falar um palavrão desse. Eu estou trazendo a ideia de que nós estamos FUD, que nós estamos com fear, uncertainty, in doubt. Estamos com medo, incerteza e dúvida. Quem está com medo? Todos nós, todos os CEOs globais, os líderes de áreas, profissionais de todos os segmentos, todo mundo tem uma ideia, o que está acontecendo e o que vai acontecer quando a gente pensa em inteligência artificial. No passado, nós tínhamos grandes ciclos tecnológicos, a internet foi um grande superciclo, mas agora nós temos a inteligência artificial como base desse superciclo tecnológico. E quando a gente fala que a IA é uma tecnologia de propósito geral, nós estamos falando de uma base de impacto que afeta pessoas, profissões, empresas, governos, instituições. Então, a inteligência artificial é hoje tecnologia de propósito geral, que é a base desse superciclo tecnológico. Uma coisa que a gente não pode deixar de perceber é que a inteligência artificial também é uma infraestrutura de poder. Ela não é uma ferramenta neutra. Nós estamos trabalhando com a estruturação algorítmica de sistemas que se baseiam em dados históricos. E esses dados históricos, como certamente vocês já ouviram falar, estão dotados de vieses. Então, quando nós falamos que a inteligência artificial não é neutra, justamente porque, desde o design até os dados, nós temos hoje dados que refletem preconceitos, especialmente de grupos subrepresentados. Nós temos também a opacidade algorítmica, tão mencionada aqui nos pitches, né? Então, nós não temos, obviamente, como atestar, nem mesmo a ciência da computação, como efetivamente a inteligência
inteligência artificial toma determinadas decisões. E, por outro lado, nós também temos uma grande concentração de poder de grandes empresas, empresas que estão fora do Brasil, e eu falo que esse pequeno grupo de tech bros, nossos tech brothers, eles hoje estão também voltados aos seus respectivos interesses. Então, é muito importante que a gente entenda todas essas camadas de IA para entender o aspecto da responsabilidade. E quando a gente acha que isso, na verdade, não é conosco, né, eu vejo muito profissionais da minha área jurídica falando, Silvia, já faz muito tempo, eu não quero mais trabalhar com tecnologia, essa coisa de inteligência artificial fica aí para os jovens. Na verdade, eu chamo todos esses profissionais para essa era da responsabilidade, porque nós estamos, sim, na geração da transição. Somos coletivamente essa geração. Nós somos a geração que vai transformar o uso da inteligência artificial ou para o bem ou para caminhos não tão interessantes, não tão éticos e não tão desejáveis pela nossa sociedade. Então, é muito importante que nós consideremos a nossa participação, porque não existe a menor hipótese da gente ficar de fora da tecnologia. Tecnologia transversal, atinge a todos. E hoje nós temos que nos considerar dentro desse critério. Somos tecnoespécie. Eu falo que quando a gente se separa da tecnologia, a gente nega, na verdade, uma característica da nossa própria espécie. Nós precisamos entender que tecnologia e seres humanos estão dentro de uma relação que eu chamo uma relação simbiótica. Nós vivemos hoje uma simbiose humano e IA. E humano em todos os aspectos da tecnologia. Existe um futurista muito legal, que eu gosto muito, que é o Neil Reading, que ele fala que a inteligência artificial é como se fosse o novo fogo para a humanidade. Traz riscos, mas também traz regeneração e escolhas. E nós vamos ter que escolher qual é a ideia que nós queremos. Primeiro, porque a inteligência artificial ela é disruptiva e regenerativa, vai exigir de empresas, cenários, profissões, algo mais resiliente. Nós também podemos ter uma inteligência artificial que ela vai ser invasora, ela pode substituir, ou ela pode ser parasita, ela explorar, ou a gente escolher que ela seja simbiótica, em relações em que nós mutuamente poderemos nos colaborar. Então, a escolha que a gente precisa fazer agora é muito importante, especialmente em todas essas ferramentas que estão sendo construídas a partir dos seus projetos, das suas POCs, dos seus MVPs. Nós precisamos entender qual é o caminho que essa inteligência artificial pode chegar, porque isso exige muita responsabilidade. E tecnologia não é só mais uma forma de ferramenta, é uma resposta adaptativa do nosso ecossistema, da forma como a gente vive. Então, é muito importante pensar em tudo isso. Em 2024, a gente teve um momento em que 3 grandes superciclos tecnológicos se encontraram. A gente pode colocar a inteligência artificial, a biotecnologia e os sensores. Agora, em 2026, a gente está vivendo um novo momento. A gente está vivendo a inteligência artificial, a biotecnologia e os sensores em sistemas que pensam, se adaptam e evoluem muito além da nossa compreensão e em tempo real, que é justamente essa era da IA agêntica. Nós estamos também vivendo esse mundo de IA física. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa em auditar e pensar esses processos de governança, nós precisamos entender, por exemplo, o movimento da China, que hoje está construindo um exército de humanoides para trabalhar junto conosco, porque a IA física é justamente a capacidade da inteligência artificial se integrar a corpos robóticos. Então, em hospitais, a questão de fronteiras, né, o Vietnã agora sendo ocupado por fronteiras com robôs humanoides, tudo isso vai fazer com que a gente também tenha que se adaptar em governança e na própria convivência com esse tipo de tecnologia. E junto com a inteligência artificial física, desse corpo, dessa capacidade de ação, nós também temos que conviver com esses outros seres aqui, essas entidades digitais que estamos criando, que são os agentes de IA, que são entidades digitais construídas que se colaboram mutuamente. E nós vamos deixar esse papo mais concreto para entender como esses agentes vão começar a impactar cada vez mais o nosso dia a dia. Mas antes, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre habilidades. A gente acaba sendo muito exigido no nosso dia a dia sobre conhecimento técnico, conhecimento
tecnológico, por quê? Especialmente nesse século, conhecimento técnico sozinho, infelizmente, não basta mais. Hoje, eu gosto de trazer os dados do Fórum Econômico Mundial de 2023. Por que eu gosto de dados do passado? Para justamente mostrar que o futuro chega. Aqui nós estamos falando que 23% dos empregos irão mudar profundamente até 2027. Eu gosto desse item especificamente porque 2027 é o ano que vem. Então, quando a gente fala desses 69 milhões de novos empregos surgindo, não necessariamente serão ocupados por esses 83 milhões de empregos que serão eliminados. Então, esse é um ponto. Como a competência técnica não é mais suficiente, o que eu tenho que fazer, então? E aqui eu trago aqui dados, então, do Fórum Econômico Mundial mais atualizados, de que pensamento crítico e entendimento sobre tecnologia são absolutamente fundamentais nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, quando a gente pensar como é que eu vou saber sobre o meu trabalho, o que eu posso deixar ele como meu legado, como meu faro, a minha competência? Primeiro, vamos entender o que a inteligência artificial faz de melhor, aquilo que eu não preciso definitivamente ficar competindo com ela. Processamento massivo de dados, tudo que a gente trabalha todos os dias, tarefas repetitivas e monótonas, detecção de padrões. Poxa, Silvia, eu faço tudo isso, o que sobra para mim, então? O julgamento de contexto ético e moral, a sua inteligência emocional, empatia, a sua criatividade e visão original das coisas. Eu falo que Santos Dumont conseguiu fazer um avião por uma ideia totalmente periférica, foi aquele pensamento lateral, não foi do óbvio, porque é óbvio que um avião ele é muito mais pesado que o ar. Então, nós precisamos ter a fricção com a realidade, o pensamento voltado para esse mundo tangível, porque essa sinergia vai ser importante, mas ainda temos muito a fazer. E quando a gente fala do nosso julgamento, que ele é tão perspicaz, a gente ainda precisa tomar um cuidado, porque hoje nosso julgamento, a gente atribui sempre a ele aquela coisa, eu sei o que é a verdade, eu consigo atestar, eu consigo auditar. Agora, vamos para essas imagens aqui. Vocês conseguem distinguir qual é a imagem real e qual é feita por inteligência artificial? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, que justamente a gente sempre acredita no nosso julgamento. A primeira imagem, então, estava olhando no meu Instagram, o menino pegando carona com um crocodilo. Falei, meu Deus, cadê essa mãe? Eu sou mãe de 2 filhos, né? Cadê essa mãe que não olhou essa criança? Criança em cima do crocodilo, de repente saem os pais. Aí eu parei 2 minutos e falei, gente, espera aí, mas um crocodilo, uma criança de cavalinho em cima do crocodilo, isso não está certo. Então, isso pode ser, eu sabia que estava tendo alguma coisa errada. Tudo bem, então acho que esse daqui é IA. Aí eu vou para o UOL, no Estadão aparece a Estátua da Liberdade lá da Havan caindo. Eu falei, gente, estão fazendo IA até com os negócios no Estadão, que vexame. Na verdade, isso aqui estava acontecendo mesmo, né? Infelizmente, deu um vendaval em Porto Alegre, derrubou a estátua. E aí depois eu vejo o Macron no meio lá da muvuca em Salvador. Eu falei, gente, olha o que o pessoal faz, né? Fazendo foto do Macron. Então, essas 2 últimas, gente, eram verdade. E a primeira que eu acreditei não era real. Então, a gente acredita tanto nesse nosso julgamento, mas esse nosso julgamento diante de imagens tão realistas e de coisas inimagináveis que são possíveis, a gente não consegue mais tratar essa camada de obviedade. E quanto mais a gente consome essa alimentação processada, esses textos de inteligência artificial, a gente está acontecendo 2 coisas com a gente. Primeiro, já saiu uma pesquisa que nós estamos cada vez mais conversando e escrevendo como IAs, e nós temos também a nossa capacidade crítica comprometida. Então, eu falo que, assim como nós não podemos nos alimentar de comida ultraprocessada todos os dias, porque não teremos uma finalidade saudável, nós também não podemos nos alimentar e não podemos só nos dedicar à inteligência artificial de um jeito que a gente não pense sobre ela. Então, é muito importante a gente ter esse nosso repertório, a nossa leitura, nosso contato com ideias divergentes. Hoje, a gente não busca o debate, então o debate ainda é extremamente importante para a nossa profissão, porque é nesse debate de ideias que muitas vezes nossa percepção vai ser aguçada, a fricção intelectual, estressar as comparações, porque a inteligência artificial está me dando uma resposta correta e, na maioria das vezes, o auditor não pode acreditar nessa resposta correta. Então, como é que a gente vai nos enviesando até pela nossa tecnodependência, cada vez mais sempre ligados ao que a inteligência artificial nos traz de bandeja? E quando a gente tem esse pensamento crítico, a gente consegue migrar de meros insumos da inteligência artificial, que no fundo é o que nós somos. Se nós não fôssemos, nós não seríamos os 100
milhões de usuários da OpenAI no segundo mês, então somos sim insumos, mas precisamos nos transformar em orquestradores, em pessoas que vão efetivamente usar a inteligência artificial para aumentar o nível de raciocínio, para aumentar a sua destreza, para avaliar criticamente cada saída dessas ferramentas, para assumir também a responsabilidade integral por todas as decisões, porque o conhecimento técnico não podemos abrir mão, mas a técnica, além de não ser só detalhe, ela precisa permitir que a gente exerça essa técnica e fazer com que a IA não seja simplesmente aquilo que a gente segue sem menores reflexões. Se a gente olhar todos os caminhos que a inteligência artificial nos traz, nós vamos ter caminhos super positivos, só que hoje o meu papel não é só falar desses caminhos positivos. Nós vimos aqui nos pitches várias possibilidades para a profissão de auditoria, né? Mas nós precisamos pensar nas novas realidades que estão sendo transformadas por essa aceleração tecnológica. Quando a gente fala de coisas promissoras, a gente pensa, poxa, como é que eu vou facilitar minhas tarefas burocráticas do dia a dia? Como é que eu posso prevenir os riscos também, seja pelo uso da IA, ou como é que eu posso ter insights estratégicos? Isso são pontos utilitários. Mas a nossa visão tem que ser além da utilidade. A gente precisa entender como isso impacta o direito das pessoas. Como é que eu sei que esse grupo não está sendo subrepresentado? Ah, Silvia, isso aí não tem nada a ver com o dia a dia das empresas. Quando uma empresa desenvolve uma tecnologia, o governo também desenvolve a sua tecnologia. Todas pensam a partir de formatações semelhantes. Então, quando a gente não pensa nessa reflexão, todos nós podemos ser afetados por uma pequena inovação tecnológica que pode afetar, sim, o nosso dia. Então, a gente precisa enfrentar os trade-offs, que é justamente essa balança, para poder usar bem a IA, inovar e também prevenir os riscos. E aqui eu trago a ideia da inteligência artificial responsável dentro dessa visão para minimizar essas consequências indesejáveis e não intencionais de danos à sociedade, ao meio ambiente, à confiança que as pessoas têm nas instituições, no governo, na ciência e tudo mais. Quando a gente fala dessa visão da IA responsável, a gente está fazendo, obviamente, uma visão transdisciplinar. O que é isso? Não é só a visão da ciência da computação, não é só a visão do direito, não é a visão do pessoal que faz algoritmos em escala, não é nada disso. É uma visão que contempla muitas profissões. Por isso que nós precisamos pensar integradamente quando falamos de inteligência artificial responsável. Primeiro, porque a gente precisa pensar em sistemas de IA que não causem danos para as pessoas. E eu vou falar daqui a pouquinho, óbvio, de ferramentas que a gente nem imagina, mas que causam danos às pessoas. Ponto 2, nós precisamos ter, em ferramentas e uso da IA, ferramentas que respeitem a autonomia humana. A gente já está se vendo independente de várias ferramentas. Nossa, olha, se não funcionar no ChatGPT, a gente tem a fase 2, que é com o Claude. Nós teremos sempre uma dependência tecnológica. Agora, a nossa autonomia, o nosso direito de escolher tem que estar sempre preservado. Terceiro, a gente não pode discriminar pessoas ou grupos. Isso é extremamente importante e, infelizmente, muito pouco trabalhado. E, por fim, os sistemas de IA, eles devem utilizar os recursos de forma eficiente, porque senão não vai ter, gente, planeta. Na verdade, o planeta vai ter, ele vai ficar muito bem, obrigado. Nós é que não vamos ter condições de sobreviver num planeta que não cuide disso. Quando eu falo desses 4 pilares, eu também tenho que falar de princípios. O primeiro princípio que eu tenho que comentar aqui com vocês é da transparência. A gente precisa saber quando estamos diante de um sistema de inteligência artificial. A não ser que vocês achem absolutamente normal a gente começar a conversar com o chatbot e só depois, de lá pelas tantas, a gente for finalmente apresentado. Ah, eu sou um chat, eu não posso responder essa pergunta, eu vou transferir para um humano. E eu tenho visto, gente, eu trabalho com governança e inteligência artificial. Todos os dias, produtos sendo apresentados para que se façam parecer com mais humanos. Até a questão da digitação. A gente fez para parecer que está digitando no WhatsApp para fazer de conta que é um humano. Por que isso? Eu preciso saber que eu estou diante de um sistema de IA, porque você também precisará saber que está sendo utilizado um sistema de IA quando um processo seu estiver sendo julgado na justiça. Ou você não vai gostar de saber se o seu sistema de IA, o seu sistema de julgamento foi efetivamente julgado por um robô, por uma automação, uma inteligência artificial. E eu falo que o judiciário brasileiro é
o poder judiciário mais avançado do mundo em termos de uso da IA. Então, a transparência ela não é uma finalidade em si mesma. Ela justamente garante para que as pessoas possam verificar se esse sistema está adequado, se eu posso ter proteção aos meus direitos e tudo mais, e isso pode acontecer também em ferramentas privadas. Transparência, então, ajuda a garantir que o uso da inteligência artificial seja útil, ético e adequado. Um outro princípio que a gente tem que falar é sobre a responsabilização. Não existe a possibilidade de não ter uma cadeia de responsáveis quando a gente fala da responsabilização desse grande princípio. Porém, um ponto é, o princípio responsabilização, ele quer buscar que qualquer impacto, bom ou ruim, possa ser revisitado, revisado. Por quê? Inteligência artificial é uma tecnologia totalmente nova e a gente precisa dar a oportunidade dessa correção acontecer. E porque um outro princípio também pode ser muito afetado, que é o princípio da equidade, aquilo que a gente, eu falo, eu estudei direito, estudei no meu primeiro ano e quantos anos depois fui revisitar a equidade? Nós precisamos tratar todos os lados igualmente de forma justa. Muitas vezes, pessoas que vão desenvolver sistemas de inteligência artificial, inclusive de infraestrutura, poderão sim passar por cima de direitos para poder oferecer uma ferramenta. E isso não é uma simples hipótese, infelizmente a gente consegue enxergar isso todos os dias. Então, nenhum lado pode ser beneficiado mais que outro, nenhum grupo pode ser subrepresentado, porque senão nós só vamos replicar uma sociedade que nós consideramos injusta por muito mais tempo. E, efetivamente, eu acho que uma tecnologia que faz bem para a sociedade, ela quer se livrar de discriminação e de estigmatização. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês, passando aqui rapidamente pela equidade, já me despedindo dela, é que todas as decisões automatizadas, elas podem afetar o direito das pessoas. A gente não pensa muito nisso, mas, efetivamente, a inteligência artificial não é uma ferramenta qualquer. E, todos os instantes, nós estamos sujeitos a ter um direito nosso afetado. Agora, nós estamos vivendo a reforma tributária. Eu fui muito questionadora com relação ao split payment. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o split payment é uma forma de pagamento dividido, em que o imposto vai ser automaticamente recolhido, depois da compensação, se a compensação não foi efetuada, para o fisco automaticamente no momento da liquidação financeira do boleto. E aí vocês pensam, nossa, mas que ferramenta incrível. E eu defendo a ferramenta e acho realmente ela incrível. Porém, parece que ela nunca vai falhar. Parece que nunca o sistema vai ser impedido de consultar se aquele cliente tem o crédito tributário na conta corrente fiscal dele. E quando essa ferramenta falhar? Então, a decisão automatizada, na medida em que ela pode afetar o meu direito, ou, por exemplo, me fazer pagar o tributo 2 vezes, ela está se inferindo um direito super importante. Isso tudo é muito difícil da gente perceber, por quê? Porque essa performance dos algoritmos ela é invisível. A gente convive com os efeitos, mas nunca sabe o que ocorre. E agora eu quero colocar um pouco para vocês de situações que merecem a nossa atenção. A gente fala muito de agentes chegando, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, estamos vendo todo um incêndio, e a gente convive, por exemplo, com esses grandes copilotos de reuniões. Então, a gente fala da governança, dos nossos sistemas super complexos, mas como é que está a governança, será da empresa, com essa ferramenta, por exemplo, que aqui, independente da marca. Eu falo que eu, outro dia, quando comecei a receber os inputs dessa ferramenta, recebi aqui que o meu carisma estava 78. Eu não gostei dessa aprovação. Que eu estava participando, se eu não estava participando direito, poxa, eu tinha o direito, então, de falar, eu queria ter sido mais simpática ali no momento, mas não, meu carisma estava baixo. Ao mesmo tempo que essa ferramenta traz tudo isso, ela está, além de pegar os meus dados, ela pode ser usada para outros fins. Querem ver? Uma empresa em que eu estava dando palestra teve a visão de pensar que poderia avaliar os seus funcionários a partir desses dados. Então, uma simples ferramenta de tradução da reunião, transcrição, virou efetivamente a forma de avaliar os colaboradores, especialmente trabalhando em home office. Será que alguém avisou que o funcionário estava sendo avaliado, que na hora que você não abriu a câmera, você recebeu o seu carisma lá a 0?
E agora vamos falar dos chatbots que são colocados frente a frente com o cliente. Essa notícia é antiga, de 2024, mas eu adoro ela com exemplo. Toda vez que a gente pensa em colocar uma IA generativa na linha de frente com o cliente, eu lembro disso. A Air Canada, ela teve um passageiro que foi fazer um reembolso da passagem, ele queria mudar a passagem por uma questão de falecimento, e aí o chatbot da Air Canada falou assim, nossa, falecimento, então você não tem multa. Mas ele nunca conseguiu executar essa passagem sem a multa. E aí, quando finalmente ele fala com um ser humano, a Air Canada diz assim, não, mas a gente nunca teve essa política. Não, mas o chatbot está dizendo que sim. Não, o chatbot se enganou. E aí o advogado brilhante, ele traz aqui a defesa, que o chatbot é uma entidade legal separada, que é responsável por suas próprias ações. Mas o juiz, infelizmente, apesar de ter achado notável a decisão, o argumento do advogado, falou, Air Canada, você vai pagar. Imaginem vários agentes de IA agindo deliberadamente em todas as empresas. Agora, questões mais sérias. Hoje, nós temos chatbots conversando com os nossos adolescentes, conosco. Não sei se vocês viram, mas a pesquisa em que, no Brasil, o uso maior da inteligência artificial é de aconselhamento. E eu tenho certeza que vocês perguntam coisas para a inteligência artificial. Mas eu não vou me tirar desse lugar, porque eu também pergunto. Pergunto coisas assim, hoje sonhei com isso. O que pode ser? A gente quer sempre testar aquela sorte. Então, esse aconselhamento nem sempre para substituir aquele trabalho psicoterapêutico, mas para aconselhar. Hoje eu tive uma discussão. Agora, pense em um jovem, numa inteligência artificial qualquer, que tira a sua própria vida depois de se apaixonar pelo seu personagem favorito. Então, essa ferramenta de inteligência artificial, ela teve esse poder, infelizmente, de tirar uma vida. Por quê? Porque ele poderia criar qualquer personagem, e a gente poderia criar, inclusive numa escola, o Einstein, para a criança estudar com essa ideia de que estou estudando com o próprio Einstein, mas esse garoto, ele criou a sua personagem favorita do videogame. E quando ele percebe que ele não pode ter esse amor concretizado, ele infelizmente retira a sua vida. Não só esse caso, mas tantos outros têm acontecido, e quando a gente olha nas diretrizes da empresa, a gente vê simplesmente que, olha, a gente está implementando aqui, nós somos uma empresa relativamente nova, não tenho tanta responsabilidade, e comecei a trabalhar mais suporte de segurança. Mas nós criamos um recurso pop-up que é acionado quando o usuário insere frases relacionadas à automutilação e suicídio. Ok, talvez isso seja suficiente, mas não para sociedades que pensam no uso adequado da inteligência artificial. E, gente, isso o tempo todo. Eu falo que nós estamos vivendo uma verdadeira panela de pressão. É inteligência artificial na guerra, é inteligência artificial nas eleições, inteligência artificial rondando imagens que a gente não consegue detectar se é real ou não. Família, vítima do tiroteio do Canadá, processando a OpenAI, porque o diálogo da inteligência artificial já relatava a pessoa pensando o ataque. A pessoa, muito mais produtos inimagináveis do que esses, como produtos que eu costumo dizer, o capitalismo fúnebre, de chatbots que podem falar com as pessoas que se foram a partir dos dados trocados de mensagens e vozes que ela acumula ao longo do tempo. Tudo isso sendo efetivamente oferecido para nós. Então, eu falo que nós estamos vivendo uma panela de pressão cognitiva. E para auditores também, nunca pode deixar de ter uma efetiva participação, como esse caso aqui, de empresas de auditoria, começando a reparar que a notinha de despesa do funcionário sendo efetivamente alterada. Ou aquela foto do hambúrguer do iFood, da pessoa falando que pediu um hambúrguer mal passado e veio bem passado, mas ela foi alterada com inteligência artificial. Como é que a gente vai conseguir distinguir tudo isso? Isso tudo está no cotidiano. Então, a primeira coisa, a gente precisa de boas práticas, a gente precisa institucionalizar o uso, a gente precisa ficar esperando uma regulação de inteligência artificial. A regulação, infelizmente, não vai dar conta. Aliás, essa do PL 2338, se ela passar como ela está agora, ela não vai dar conta mesmo, porque, inclusive, a expressão agentes de IA, na forma como está na lei, sequer diz respeito a esses agentes de IA que já estão convivendo aqui conosco. Então, apesar de todas essas questões de regras internacionais, a gente precisa de boas práticas, até porque
Um dos usos mais possíveis é aquele uso não institucionalizado, aquilo que a gente chama de shadow AI, aquele uso escondido. E a empresa muitas vezes acha que porque não institucionalizou, ela não vai ser responsabilizada. Então, ou a gente tem o uso e criação dos sistemas de inteligência artificial com ética, com essa visão de mundo, em que eu preciso de sistemas de IA que propaguem o bem, de que façam coisas boas, ou a gente não vai ter absolutamente nada, infelizmente. Então, quando eu trago para vocês que ética, a gente precisa tomar decisões melhores, inteligência artificial vai nos ajudar, mas que motores como otimização, eficiência, escala, nem sempre são a resposta, é porque, muitas vezes, a gente está deixando a ética do lado de fora da sala. E a gente precisa convidar a ética para integrar a sala, e aqui é que eu convido vocês a não falarem de uma inteligência artificial ética, e sim de uma inteligência artificial responsável, que tenha um compromisso com práticas seguras, prudentes, transparentes, porque a regulação ela é fragmentada e, infelizmente, ela não vai dar conta, e não vai dar conta, inclusive, dos agentes de inteligência artificial, que, inclusive, as empresas já estão usando aos milhões, inclusive empresas de auditoria. Considerando isso, eu preciso sempre ter a supervisão humana dentro do nosso canal, dentro da nossa visão, por uma IA responsável, até porque nós erramos e a tecnologia também erra. Então, com base nisso, eu quero efetivamente finalizar e deixar justamente esse princípio da era da responsabilidade para que a gente traga ele para as nossas vidas pessoais, profissionais, e porque nós somos parte dessa mudança, responsáveis pelo amanhã, nós somos os criadores dessas criaturas que estão orbitando aqui com inteligência artificial e que essas criaturas são sim capazes de transformar o mundo, mas precisamos sempre pensar o que a inteligência artificial vai nos levar a fazer com ela. E eu finalizo com uma frase que eu gosto muito de um filósofo chamado Hans Jonas, que diz o seguinte: age de tal forma que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autêntica humana sobre a Terra. Obrigada. Obrigada. Silvia, muito obrigada pela participação, um tema tão relevante aí, não só para a nossa profissão, mas para toda a sociedade. Obrigada.